Muito bem, estamos de volta no Arena Esportiva, o tema é eleição da FIFA. E o assunto que está aí em todos os jornais, na imprensa brasileira e mundial, corrupção, né, na entidade máxima do futebol mundial. A bola estava com o deputado Luiz Paulo, o deputado 18, teoricamente seria da Inglaterra, era a favorita, aí não deu, deu Rússia. 22 seriam os Estados Unidos, não deu, deu o Catar. E aí começou a se investigar a corrupção, tal, deu prisão de dirigente e tudo mais. O Pedro chegou a levantar uma bola sobre essa questão aí das sedes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, a sua opinião. Estados Unidos e Inglaterra sempre tiveram relações internacionais muito próximas, né? O povo americano se formou, né, a partir do povo inglês. Né? Não precisa a gente levantar a história dos Estados Unidos. Ora, então a Inglaterra tomou uma bola nas costas e depois os Estados Unidos tomou uma bola nas costas. Bola no seu sentido mais amplo da palavra. Quer dizer, houve pagamento em dólar para a Rússia ganhar e para o Catar ganhar. É claro que esses dois países, através de seus dirigentes, promoveram, né, uma denúncia e também levantaram alguns dados, que são ali do métier, né, para fortalecer essa denúncia. É claro que isso veio à tona a partir desses dois grandes interesses contrariados. Ora, claro que isso é uma disputa, é um jogo de interesses econômicos, mas o fato é real. Isto é, a corrupção houve, os votos foram comprados, né? E se você investigar, os votos foram comprados, como não tem nada que aconteça no âmbito de um campeonato mundial, patrocinado pela FIFA, que não tenha um negócio que alguém não esteja levando algum. E esse alguém que está sempre levando algum é sempre aquela diretoria maior, em conluio também com o país sede. Então, a CBF precisa ser investigada pelo Ministério Público Federal aqui, né, para desdobrar a investigação de lá. Tenha ou não CPI, porque quando tem uma CPI e a CPI descobre que houve atos ilícitos, sabe qual é o destino do relatório da CPI? Por exemplo, se for no Congresso Nacional, é o Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal que compete aprofundar as investigações para apresentar a denúncia. Uhum. Então, para mim não tem nenhuma dúvida, até porque se você puxar e manter e apertar esses bagrinhos, pode ser que eles, né, no esquema também de delação premiada, possa falar dos altos dirigentes europeus, né, que ainda não foram presos ou ainda não estão citados claramente nesse processo todo de corrupção. E volto a dizer, e formação de quadrilha, porque tudo é pré-combinado. Quando mais de 3 se reúnem para um objetivo criminoso e tem um chefe, formou quadrilha, né, advogado Pedro? A única questão aí é que o Ministério Público não consegue oferecer denúncia porque a lei não permite isso. A formação de quadrilha prevê um objetivo ilícito. A corrupção privada não é um objetivo ilícito no Brasil até hoje. Não há nenhuma lei que diga que a gestão desleal de recursos privados, que aliás é o que os Estados Unidos enquadra para essas pessoas nesse momento agora, no Brasil. No Brasil, simplesmente, não há corrupção com dinheiro privado. Isso é um problema do legislativo, que tem que legislar. Agora, mas, Pedro, você me perdoe, só pra... se não pega na corrupção, Pedro, pega na lavagem de dinheiro. Ah, peraí, olha só. Dinheiro, tanto faz ser público como privado, na lavagem é lavagem. Olha. Verdade. Olha, a lavagem de dinheiro tem requisitos específicos para serem cumpridos. Se esses requisitos não estiverem presentes, não há que se falar em lavagem de dinheiro. Não estão presentes porque não tem origem. Tem origem. Eu vou lhe dar um exemplo concreto.
Não há nenhuma legislação no Brasil que proíba o presidente de qualquer federação de empregar seus parentes. Aliás, agora até tem na Lei 13.155, que infelizmente não vai pegar, porque o deputado que relatou a lei colocou no último artigo desse capítulo que só a própria federação, só a própria entidade que está sendo gerida por alguém praticando atos de gestão temerária pode acioná-la na justiça. Ou seja, só o próprio presidente que está cometendo os atos de gestão temerária pode processar a si mesmo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Só quando a oposição ganhar, ela vai processar preteritamente os atos que passaram. Isso é uma falha que foi avisada para o relator e que, infelizmente, não foi corrigida a tempo. Agora, em relação aos atos praticados hoje nessas entidades, não há nenhuma proibição, por exemplo, que um dirigente receba comissão dos contratos que ele assinar. Por quê? Porque o dinheiro é privado. Ele pode, inclusive, se ele tiver uma empresa de consultoria, emitir nota fiscal e receber esses valores pagando os impostos direitinho e não cometendo nenhum crime de lavagem de dinheiro. Então, só um minutinho, Pedro. O Platini alega que emitiu nota Olha só, naquele trabalho que ele fez pela FIFA e foi afastado da UEFA acusado de corrupção. Isso é importante. 2 milhões de dólares. Não. Olha Ele só. explicou isso. Calma, vamos lá. Primeiro, nós estamos falando da jurisdição brasileira. A lei no Brasil precisa ser aprimorada. Nos Estados Unidos, desde os anos 70, nós temos uma lei chamada RICO, que é justamente a lei que permite que o Ministério Público processe e as autoridades prendam e punam as pessoas que praticarem atos de gestão desleal, que é justamente a corrupção privada. Então, nos Estados Unidos há lei para isso. Na Suíça também há lei para isso. Na Suíça, inclusive, em dezembro, foi aprovado um pacote legislativo contra a corrupção nas entidades esportivas, algo muito específico para isso. A legislação suíça está sendo aprimorada. Nós precisamos também fazer isso aqui no Brasil. Agora, a questão do futebol no Brasil, ela começa nas federações estaduais. Eu me lembro que já houve iniciativas, inclusive subscritas pelo deputado Luiz Paulo, pelo deputado Marcelo Freixo, para instalar uma CPI da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que nunca conseguiu ser instalada aqui nessa casa. Então, a investigação tem que começar da base. Nós temos problemas seríssimos aqui no estado do Rio de Janeiro que nunca foram passados a limpo. Aliás, problemas, vírgula, porque se a lei não prevê a existência de crime, eu posso achar errado, o deputado pode achar errado, você pode achar errado. Mas não é crime, porque só há crime se houver lei anterior que o defina. Enquanto não houver lei definindo, criam que isso como crime não é crime. Eu quero falar sobre também, é um tema muito palpitante esse aí, de legislação, mas sobre o Zico, porque o Pedro Trengroso, ele participou ali da campanha do Zico, né? Coordenou também a campanha do Zico, a presidência da FIFA. O Zico foi à CBF, conseguiu digamos assim, um apoio velado da entidade. Velado por quê? Porque não foi dito abertamente que a CBF iria apoiá-lo. Foi dito assim, olha, se você conseguir mais 4, são 5 confederações, a gente apoia você. Mas, a princípio, a gente também apoia. Sabe aquele negócio que apoia e que não apoia? Como o Zico não conseguiu 4, a CBF também ficou em cima do muro e não apoiou. Conta pra gente como é que foi isso, Pedro. Resumindo, né, por favor. É um absurdo que o Zico não possa ser candidato a presidente da FIFA. A FIFA, ela tem o seu orçamento de 5 bilhões de dólares. Olha só, deputado, 5 bilhões de dólares. A cada 4 anos, vindos da Copa do Mundo. Esse dinheiro vem da Copa do Mundo. Por que é que um jogador que disputou Copas do Mundo não tem o direito de se candidatar na FIFA? Para começar a conversa. Bom, o segundo ponto que é um absurdo, o Zico foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. A CBF precisava ter vestido a camisa e pedido votos para o Zico, e não simplesmente esperado passivamente que ele aparecesse com as 4 outras assinaturas que ele precisava. Ela tinha que ter sido a primeira e tinha que ter buscado as outras assinaturas. Mas não é só a CBF, não. O Japão também. Se o Japão tem hoje futebol, foi porque o Zico foi para lá e desenvolveu o futebol lá. Não é à toa que ele tem uma estátua no Japão por tudo que ele representou no futebol japonês. E também a Federação Japonesa não apoiou o Zico. E aí nós podemos falar do Iraque, onde ele foi técnico, que não apoiou. Poxa, a Índia, onde ele está, o Uzbequistão, quer dizer, a Turquia. O Zico ele é um ícone do futebol mundial. E é um absurdo que ele tenha que pedir apoios dessa maneira que vem sendo discutida a eleição na FIFA. Poxa, como é que a eleição na FIFA do século XXI se dá com as mesmas regras de quando as pessoas se deslocavam de navio? Parece que é proposital, não parece, deputado?
Porque para você ter 5 confederações que apoiem, por que não pode ter o sujeito, eu sou candidato com 2, com 3, sei lá, com 1? Não, o Zico precisa da assinatura dele. Sim. Pô, o Zico é ele, o Zico é o Zico. Olha só, eu acho que tem uma coisa gravíssima aí. O Zico, como jogador de futebol, não precisa ser adjetivado, né? Teve todas as suas glórias e reconhecimentos, não só pelo Flamengo, que é o meu clube, mas pelo Brasil, claro, pelo mundo, porque jogou fora daqui, Itália, etc, etc. Teve seu reconhecimento como técnico. Então, ele é um jogador acima do bem e do mal, de comportamento ilibado, etc, etc. Então, temos que começar na casa da gente. O que a CBF tinha que fazer? Digitar um documento em inglês, dizendo assim: o candidato da CBF, representando o Brasil, a presidência da FIFA, é o senhor Arthur Antunes Coimbra, popular Zico. Datar isso, assinar toda a diretoria da CBF e entregar na mão do Zico. Em seguida, dizer: agora nós vamos buscar contato com as outras confederações para começar a fazer um trabalho de apoiamento ao nosso apoio. Aí começava nessa ordem que o Pedro colocou. No Japão, pelo conhecimento que o japonês tem e reconhece toda a qualidade do Zico. Depois na Itália, depois no Oriente Médio, e depois também aqui na América Latina. Enfim, era o que esperava de uma entidade que pudesse ser minimamente séria e comprometida com o futebol brasileiro. Porque, pensa, o Zico, presidente da FIFA, é um reconhecimento também ao mérito do futebol brasileiro. Agora, fazer essa posição tacanha, dizer assim: se conseguir mais 4, eu te apoio. Isso não existe, você não tem apoio na tua casa, como é que os de fora vão te apoiar? Mas isso acontece por quê? Porque a CBF está metida nesse bolo corrupto da FIFA. Então, um Zico não interessa, porque ele seria um raio de sol, né, para iluminar, né, esses antros de corrupção. Perfeito, deputado. Pedro, a gente já está encerrando aqui o Arena Esportivo, nós estamos em cima do lance, mas, rápidas palavras, o Pedro e o deputado, Luiz Paulo. O presidente da CBF, no dia que o Marinho foi preso, 27 de maio, pegou o avião, correu, veio para o Brasil, no dia seguinte, 28, já dava entrevista coletiva na sede da CBF, perguntado se ele saiu de lá correndo em função da prisão, ele disse que não, desmentiu. Mas as coincidências existem. Não foi na Copa América, não foi Mundial de Júniores, não foi futebol feminino em lugar nenhum. Pedro, defina. Rápidas palavras. E aí? Eu acho perigoso fulanizar essas discussões, porque o problema é do modelo e não das pessoas. Não adianta trocar fulano pelo ciclano, porque olha bem as opções que nós temos hoje no país. Aliás, olha na UEFA. O Platini está afastado, assumiu um outro que está sendo investigado, também com problemas. O Plata foi afastado, assumiu o camaronês, que está lá há 30 anos também na Confederação. Pois é. Então, quer dizer, ou a gente muda o sistema, ou não basta mudar os personagens. Perfeito. Deputado, por favor. Eu vou te responder com uma outra pergunta. Você já viu alguém que é culpado vir a público e dizer que é culpado? Ele sempre se diz inocente. É o que verdade. Aconteceu com o presidente da CBF aqui. Muito bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva com as presenças do deputado Luiz Paulo e também do professor Pedro Trengrosi. Você também pode assistir o programa pela internet no nosso site, é o www.tvalerge.tv, e mandar sugestões para o nosso e-mail, arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense.